As redes de franquias no mercado imobiliário têm se desenvolvido muito rapidamente e a expectativa é que haja um crescimento significativo ainda este ano de 2010. Cláudia Bittencourt, especialista em rede de negócios, conta um pouco sobre os benefícios em investir nesse mercado. Para a imobiliária que já está atuando no mercado, ela expandir seu negócio utilizando a franquia, o canal de franquias, é muito interessante porque ela tem a oportunidade de crescer de forma mais rápida e ocupar espaços naquelas regiões onde ela não atua. E automaticamente ela cria barreira para a concorrência, né? Então, uma franquia, uma imobiliária pequena, ela pode se tornar uma grande rede em pouco tempo, depende da capacidade que ela tem de prospectar esses franqueados, de treinar esses franqueados e de se estruturar para isso. Porque é muito importante que ela esteja bem estruturada em relação a controles, processos, a um estudo de viabilidade para avaliar até que ponto é possível ela transferir know-how e se esse parceiro franqueado vai de fato ganhar com essa franquia. Na outra ponta, o franqueado para um negócio de imobiliário, importante é um negócio interessante porque ele não tem que abrir uma loja, uma sofisticação maior para atender um cliente, não precisa estar num shopping que tem um custo alto de ocupação. Então ela pode montar num espaço menor na rua, que os aluguéis são menores, não precisa ter estoque, precisa sim, para esse ramo, ter uma característica, né, do perfil muito forte em vendas, ou ela ou a equipe. Então, se esse franqueado não tem uma característica muito forte em vendas, que é vital para esse negócio, ele tem que ter uma equipe de corretores muito boa. E ele ser o gestor dessa equipe, que é muito bom em determinadas franquias, porque às vezes o franqueado, quando ele é muito bom vendedor, ele esquece do controle e às vezes o que ele ganha na frente ele perde depois por falta de controle. Então é importante que ele seja um gestor, mais gestor do negócio do que vendedor. E em questão de investimento? O investimento é mais baixo, geralmente essas franquias têm investimentos menores e o retorno vai depender muito do quanto ele vai trabalhar bem o mercado e prospectar tanto negócios, imóveis, né, e trabalhar bem com esses proprietários e a velocidade da equipe dele em vender, buscar ou anunciar também para que tenha esses candidatos para alugar ou para comprar os imóveis, né? Então, de repente, a gente tem casos nos estudos que nós fizemos, nas franquias que nós acompanhamos, de franqueados retornar investimento em 6 meses, que é extremamente difícil isso em qualquer negócio, mesmo negócio de alimentação, que abre e já começa a vender, já começa a faturar. Então, é bom. E fazendo uma análise do próprio mercado imobiliário, você acredita que essas redes de franquias na área imobiliária devem crescer bastante? Elas devem crescer bastante. A gente tem um problema de cultura no Brasil. Muitas imobiliárias, elas vieram de corretores que tem esse perfil que eu estava falando. Eles são muito mais vendedores do que gestores de negócios e eles querem vender, eles têm um pensamento muito imediatista. Então, eles não têm essa cultura de se organizar, as primeiras no Brasil. E agora que está começando essa evolução dentro do mercado imobiliário, de se estruturar, de ter uma empresa de fato, né, que cuide dos seus recursos humanos, que cuide da capacitação dos seus corretores, que até então o corretor ele tinha uma imagem de não tem o que fazer, vai ser corretor. Hoje não, ele tem cursos para ser corretor. Então ele tem que ser um bom corretor, ele tem que saber negociar, ele faz cursos de negociação e as imobiliárias estão evoluindo muito nisso. Então elas perderam espaço aí no passado, que poderiam ter ocupado mais rapidamente esse mercado com as franquias, mas agora chegou o momento. Ou eles fazem isso, as empresas brasileiras, ou as que estão vindo de fora vão ocupar o mercado deles. O fato de empresas, redes de franquia de fora estarem chegando para o Brasil também acelera de alguma forma o crescimento aqui do mercado brasileiro, das empresas daqui quererem também abrir as redes? Forçou o mercado interno a se mexer, né?
que também não é fácil essas empresas chegarem de fora e ocuparem mercado rápido. Nós temos um mercado imobiliário muito forte e profissional, tem redes fortes como Lopes, Abiar, outras redes, Rede Morar, Brasil Broker, que são muito fortes no Brasil. Então, não é porque elas vêm de fora com franquia que vão ocupar esse mercado rápido. Nós vamos ter que fazer um trabalho muito bom. Então, mas a pequena imobiliária, que já está 20 anos, 30 anos trabalhando na mesma forma, na sua zona de conforto, elas começaram a se mexer, sim, se estruturar para ocupar seu mercado, para não deixar que essas empresas de fora ocupem seus mercados, que é uma loja do tamanho da dele. Então, qualquer uma dessas empresas são lojinhas pequenas também, que tem o proprietário e 5, 6, 10 corretores com a mesma estrutura que ele tem no Brasil. Os incentivos do governo, especificamente para melhorar os recursos para habitação, tem aumentado o número de unidades, né, de habitação e, consequentemente, gerando a necessidade de mais pessoas para vender essas unidades. Então, nós estamos tendo um movimento muito grande no mercado imobiliário no Brasil. Não chega a ser ainda o boom que teve na França, na Espanha e na Europa, em toda a Europa, mas é um grande movimento. Então, as construtoras aumentaram em 30% seus lançamentos e o Minha Casa Minha Vida, que é o plano do governo para baixa renda, teve uma repercussão um impacto no mercado imobiliário grande, que mexeu com as imobiliárias, né? A necessidade de mais imobiliárias no mercado para vender esses imóveis, colocar na mão das pessoas que têm necessidade de comprar e que precisam de uma assessoria. Há apenas 3 anos, a franquia Imóveis iniciou suas atividades na cidade de São Paulo com 4 unidades. Hoje, o grupo já conta com 14 lojas e pretende inaugurar uma franquia no exterior ainda este ano. Bruno Gagliardi, supervisor de franquias do grupo Franchise Ventures, conta ao TIC Imóveis um pouco sobre essa tendência e sobre os diferenciais das lojas em rede. Bruno, quando surgiu a franquia imobiliária e por que apostar em franquia na área de imóveis? Então, em 2007, nosso diretor do grupo, Sérgio Milano, numa visita dele para os Estados Unidos, ele percebeu, né, o crescimento dessas franquias imobiliárias fora do Brasil e ele visualizou, como ele é um profissional de mais de 15 anos de franquia no mercado brasileiro, ele visualizou que no Brasil isso era uma coisa pouco explorada. Então ele trouxe o conceito aqui pra gente, a gente formatou esse conceito, chegou no nome Franquia Imóveis justamente pelo segmento não ser muito difundido, né, franquia de imobiliária. A gente adotou esse nome Franquia Imóveis para ser bem direto, então para a pessoa já ver o nome e entender o que é. Então a gente, através desse nome e da estrutura que a gente tem aqui na Central de Franquias, que apesar da Franquia Imóveis hoje ter 14 unidades, a gente tem mais de 600 lojas no grupo. Então a gente pegou todo esse expertise dele e a gente formatou uma franquia imobiliária para atender o mercado brasileiro. É uma franquia diferenciada dessas franquias de fora, que geralmente trabalham com exclusividade. Aqui no Brasil a gente sabe que ainda não é assim, né? Vai ser assim daqui a uns 10 anos. Então a gente formatou todo esse modelo de franquia imobiliária para o mercado brasileiro. E por conta disso, vocês acabaram ficando um passo à frente das outras franquias que chegaram do exterior? Exatamente. A gente tem profissionais que estão aqui trabalhando no mercado brasileiro há mais de 30 anos. Então eles conhecem mais do que ninguém, mais do que qualquer outro profissional de fora, como funciona esse mercado imobiliário aqui no Brasil. Então a gente adotou uma série de medidas que não tem lá fora, aqui para o Brasil. A gente está profissionalizando os corretores, né, que é um problema aqui no Brasil, porque muita gente está corretor e não é corretor. Então a gente aqui na Franquia Imóveis, a gente está contratando uma empresa de RH especializada em captação de corretores e formação de corretores. As nossas imobiliárias, elas pagam o Cresce hoje para um corretor novo que queira trabalhar na profissão. E a gente percebeu que agora com esse boom imobiliário, muitas pessoas mais novas, sabe, de 23, 24 anos, formadas já, bacharéis em algum tipo de matéria, eles estão querendo ser corretores. Então a gente está pegando esse pessoal que quer ser corretor, não quer estar corretor, e fazendo deles profissionais diferenciados no mercado. E tem alguma grande diferença entre uma franquia da área imobiliária e outras franquias com que vocês já estavam acostumados a trabalhar? Sim, a gente percebeu que a franquia Imóveis, perto das outras franquias, é uma franquia de tiro curto, né? Então o franqueado ele pode, no primeiro mês, já ganhar bastante dinheiro.
Então ele consegue ter, a gente estima o prazo de retorno de 12 a 24 meses, mas a gente tem alguns casos que o franqueado conseguiu esse retorno em 5, 6 meses. Então a gente percebeu que pelo mercado estar aquecido, né, e a procura por imóveis é muito intensa, o franqueado ele consegue ganhar dinheiro muito rápido. E além disso, uma unidade acaba ajudando a outra. Isso. Então a grande vantagem da franquia imóveis é essa interligação de unidades. Então quando a gente abriu Limeira, na primeira semana que Limeira estava aberto, uma pessoa de Limeira queria vir morar no Morumbi. Então como a gente tem agência nas duas áreas, eles conseguiram fazer negócio, né? Antes uma agência de Limeira não conseguiria, né, atender aqui em São Paulo, mandaria o candidato para uma outra imobiliária. Então a gente consegue fazer negócios dentro da própria rede. E a grande sacada é essa, é não perder nenhum negócio. Então se a pessoa está no Morumbi e quer comprar um imóvel em Perdizes, as agências se conversam e fazem um negócio dentro da própria rede. E agora vocês estão dando um próximo passo, que é abrir uma unidade no exterior. Vocês têm planos para abrir muitas outras unidades? Como que está funcionando esse processo? Tá. Então a gente está fazendo o processo inverso, né? Tem muito investidor investindo agora no Brasil e a gente visualizou algumas oportunidades nos Estados Unidos. Tem um parceiro lá que já é do ramo americano e a gente está fazendo esse teste, né? Para ver se a nossa expertise aqui do Brasil também vai funcionar lá nos Estados Unidos. Então a gente está com essa loja praticamente fechada em Miami, deve começar aí até o final do ano e nossa intenção é expandir para outros países. Aqui na Central, né, a gente tem a Livraria Nobel, a Sapataria do Futuro, que já atuam em outros países. Então a gente pode usar toda essa estrutura que a gente tem de atendimento às franquias desses outros países para a franquia imóveis também. E de acordo com os estudos aqui do grupo, vocês acreditam que a franquia na área imobiliária é uma grande tendência? Não, sem dúvida. O mercado imobiliário está muito aquecido. A gente pode ver até isso pela quantidade de franqueadores de fora que estão chegando nesse segmento. E algumas imobiliárias pequenas, principalmente da região sul, estão começando a fazer também franquias. A gente vê que bastante imobiliária está migrando para esse sistema de franquia. E como nós começamos, né, em 2007, fomos uma das primeiras, a gente está colhendo frutos dessa disseminação de conceito da franquia imobiliária.